Tudo bem, pessoal? Vamos falar agora sobre o princípio da não afetação, não vinculação de impostos. O princípio da não afetação, não vinculação de impostos, ele foi criado tendo em vista que existe uma alta incidência de recursos vinculados dentro do orçamento federal. Com essa alta vinculação, isso reduz a flexibilidade por parte do chefe do executivo. O que é que a gente está vendo aqui? É a aplicação brasileira desse princípio. É vedada a vinculação de receita de impostos a despesas, órgãos ou fundos. Primeira coisa que eu quero que você preste atenção, eu estou falando de impostos. E aí, para a gente ter uma noção da ordem de grandeza, certo? Se realmente esse princípio ele é para valer, o que é que eu trouxe aqui para você? Eu trouxe aqui a classificação da receita quanto à natureza, corrente e capital. E eu quero que você preste atenção no seguinte, existem 4 classificações oficiais da receita, 4. Isso aqui é uma delas, classificação da receita quanto à natureza, separando em corrente e capital. Na receita corrente você vai ter o código 1.1, impostos, taxas e contribuições de melhoria, que é CM, contribuição de melhoria, TX, taxas. 1.2, contribuições, 1.3, receitas patrimoniais, 1.4, receita agropecuárias, 1.5, receita industriais, 1.6, serviços, 1.7, transferências correntes, 1.9, outras receitas correntes. Na receita de capital, 2.1, operação de crédito, 2.2, alienação de ativos, 2.3, amortização de empréstimo, 2.4, transferência de capital, 2.9, outras receitas de capital. Preste atenção no que eu vou circular agora. Olha onde está imposto aqui. Ó. Imposto é uma das 3 receitas do código 1.1. Olha a quantidade de outras receitas que a gente tem. E aí o que é que o examinador na prova ele faz com você? Ele faz a seguinte pergunta. Eu posso vincular a receita de taxa a uma despesa? Pode, porque o princípio é para imposto. O princípio não é para o resto das receitas, ele é para imposto. Então, todas essas receitas aqui, taxas, contribuições, patrimoniais, agropecuária, industriais, serviços, operação de crédito, alienação de bens, todas essas receitas podem sofrer vinculação de recurso. Qual é a consequência imediata disso? É que a gente tem um alto grau de vinculação de recurso. Só para ter uma ideia, na União, 93% da LOA é vinculada. Ou seja, 93% dos recursos são vinculados. Aí a pergunta que você vai fazer é, beleza, eu já entendi que o princípio da não afetação, não vinculação é para imposto. Só que aí o que você vai aprender agora? Que mesmo para os impostos, existem 5 exceções. Ou seja, 5 exceções. Quais são as 5 exceções? Primeira exceção, saúde. Eu posso vincular impostos para a saúde, isso inclusive já está na Constituição. Educação. Administração tributária. Transferências constitucionais. E garantias e contragarantias à operação de crédito. Garantias e contragarantias de operação de crédito. Ou seja, 5 exceções. Eu posso vincular receita de imposto para despesas com saúde, educação, administração tributária, transferências constitucionais, garantias e contragarantias. Perfeito? Lembrando que para a saúde e educação eu já tenho os próprios limites dentro da Constituição. Limites, ou seja, eu tenho que aplicar receita de impostos para essas 2 áreas. No caso da saúde, para a União, é 15% da receita corrente líquida. Por enquanto, durante a vigência da emenda constitucional 95/2016, está sendo aplicada uma outra regra. Durante o nosso livro você vai ver isso aí com a gente. E para fechar, eu só quero mostrar o seguinte. União, estados e municípios. União, quais são os impostos da União?
só para deixar registrado aqui. Você vai ter o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI, o IOF, o imposto de renda, o ITR, o imposto sobre grandes fortunas, que não foi ainda implementado, ou seja, são 7. Importação, exportação, IPI, IOF, imposto de renda, ITR e IGF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estados, você vai ter o IPVA, você vai ter o ITCMD e você vai ter o ICMS. Municípios, você vai ter o IPTU, você vai ter o ITBI e você vai ter o ISS. Por que eu quis trazer isso? Porque você vai ver que desses impostos aqui, uma parte deve ser aplicada em saúde e uma parte deve ser aplicada em educação. Com exceção da União, que na saúde é 15% da receita corrente líquida. Mas na educação, no caso da saúde, né? Saúde para a União. No caso da educação, a União tem que aplicar 18% desses impostos líquidos. No caso dos estados e municípios, eles devem aplicar 25% dos impostos líquidos em educação. Perfeito? Outro ponto importante é que esses impostos aqui eles podem ser oferecidos como garantias às operações de crédito. Alguns estados pegam uma parte do ICMS e aplicam na administração tributária. Eles colocam tipo metas de arrecadação. E o FPE e o FPM, por exemplo, que são as transferências constitucionais, eles saem daqui, ó. Ele sai do IPI e sai do imposto de renda. Dentre as transferências constitucionais, os melhores exemplos, FPM e FPE. Fundo de Participação dos Estados, Fundo de Participação dos Municípios. A União, quando arrecada IPI e imposto de renda, uma parte ela destina para o FPM e para o FPE. Então, moral da história, você viu que o princípio da não afetação é para imposto. As outras receitas podem ser vinculadas, consequência disso, 93% das receitas vinculadas, e mesmo para os impostos você tem 5 exceções. Até a próxima.